Bom, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Over Podcast. Este é o 5º episódio do Over Podcast. Hoje nós estamos aqui com o MC VZS, o Vinícius. A gente vai bater um papo com ele daqui a pouco. Nós estamos gravando aqui no Coworking Boulevard, que fica no centro de Jacareí, no coração da cidade. Um espaço muito bacana também para a gente aproveitar. Vocês podem conhecer depois também o Coworking. E hoje a gente vai bater um papo então com o VZS, né, Brunão? Isso aí, eu sou o Brunão. Quero primeiro falar aqui para vocês, não esquecerem, que eu tô esquecendo de falar. Pessoal, seguir a gente no Instagram, tem a página no Facebook e tem o nosso canal também no YouTube, que é o Over Podcast. Isso aí. Vou colocar aqui na tela. Como é que você tá? Tranquilo, irmão. Você? Tudo bem, Carol? Prazer em receber Prazer, você. Vamos ouvir um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua carreira ainda curta, né? Porque é jovem, né? Mas é uma carreira legal que a gente está acompanhando também nas redes sociais. E aí, como tá as coisas? Bem, graças a Deus, vários projetos vindo aí, graças a Deus. Ontem teve gravação de um videoclipe. Aí sim. E todo mundo que for assistir esse vídeo depois, espero que vocês acompanhem, que vocês gostem bastante. Legal, show de bola. Ô Nelson, não sei se você sabe, mas o Vinícius, né, o VZS, ele é daqui da cidade de Jacareí. Sim. Como a gente sempre fala, a gente quer conversar com pessoas da nossa cidade, da nossa região, pessoas relevantes que vai trazer conteúdo. Então o Vinícius é do funk, né? Que é um ritmo que eu particularmente gosto. A gente até abriu lá no nosso Instagram, né, uma caixinha de pergunta e deu a maioria lá que gosta de funk realmente. Eu acho que, cara, tocou funk não tem como ficar parado, né? Você tá ali, tem que dançar, você tá numa festa, num churrasco, tocou um funk, você se mexe, mas é meio que naturalmente, né, cara? É isso aí. Lembrando também, como o Bruno falou, das redes sociais para vocês seguirem, aproveitem e procurem lá o VZS também, o MC VZS, que vocês vão acompanhar. Vou deixar aqui também o Instagram dele. E nós estamos também no Spotify, né? E aí é só procurar lá por Over Podcast, você vai achar. Com relação ao funk especificamente, eu também sou suspeito para falar, que eu gosto muito. Porque assim, não suspeito, eu digo assim, porque tem gente que na verdade eu acho que confunde algumas coisas. Mas eu, por exemplo, eu começo lá, eu sou de Minas Gerais, porém a minha região ela não é muito longe do Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro tem uma grande influência de funk também. Sim. Então eu acompanhei inclusive a evolução do funk, né? Porque a gente ouvia muito funk melody em determinado momento e aí foram vindo outros ramos do funk, digamos assim, que foi surgindo a partir aí de um período, né? E é uma coisa muito interessante também. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e eu queria já começar fazendo uma pergunta, Bruno, com relação a antes da pandemia e durante a pandemia, né? Como que estava o seu ritmo antes da pandemia e como que está agora? O que mudou e o que de repente prejudicou? No começo, antes da pandemia, a gente conseguia frequentar mais estúdio, colocar mais o trabalho, tipo assim, montar uma planilha de trabalho melhor. Hoje em dia já está mais complicado pelo fato de ter menos tempo e com muito mais restrição para fazer as coisas. Então, eu acho que antes da pandemia as coisas estavam seguindo melhor. Mas é trabalhar e esperar passar para depois voltar 100% de novo. Não pode parar, né? Não pode parar. Eu tenho um amigo, o Caio Amador, inclusive Caio, se estiver assistindo, eu vou marcar aqui também em suas redes sociais. O Caio, ele foi dançarino do MC Gui, e depois o Caio, ele sempre teve o plano de lançar a carreira dele. A gente sempre conversava bastante sobre isso. Ele é de São Bernardo do Campo, região ali do ABC, né? Na verdade São Bernardo, São Caetano. A gente fazia um projeto de teatro lá. E o Caio já veio aqui em Jacareí também, que a gente fez uma apresentação aqui dentro do projeto que a gente fazia. Mas depois o Caio lançou um clipe. A última vez que eu olhei estava com mais de 1 milhão de visualizações já. É um clipe pelo Condzilla que ele lançou. Bem interessante também. Mas eu lembro que ele contou para mim sobre a carreira e toda a dificuldade, né? Porque mais que você quer começar uma carreira, e aí até ele que começou a conhecer muitas pessoas por ter sido dançarino do MC Gui, então viajava muito, e aí depois ele se lançou, então ele teve bons contatos, mas mesmo assim é difícil você trabalhar a sua carreira e fazer um desenvolvimento. É complicado. E com você, como que foi no sentido de... Por exemplo, estava lá, você já gostava, já tinha um objetivo, mas como foi para começar? Putz, não, eu quero seguir isso, quero montar minha carreira.
O que despertou você? Então, foi através de influência. Eu sempre gostei de cantar, desde pequeno eu sempre tive atração por música. Só que eu nunca, desde pequeno, nunca tinha colocado na cabeça, eu vou ser cantor, vou ser artista. Meu foco era ser ou jogador de futebol ou um empresário. E com o tempo fui criando essa maturidade com a música, fui criando esse vínculo. E uma vez eu postei um vídeo na internet, um vídeo aleatório cantando uma música, e esse vídeo começou a viralizar. E aí todo mundo, por que você não continua e tal, pá. E aí eu fui começando a pegar gosto pela coisa. Aí eu já comecei a ver influências na internet de artista, de cantor. E sempre no funk? Sempre no funk? Sim, ou não? só que eu sempre gostei de samba também. Eu já cantei em escola de samba, já cantei em roda de samba. Tanto é que eu tenho amigo que canta e segue a vida assim. O Maicão também, mandar um abraço pro Maicão. Deixou uma oportunidade para mim uma vez. E através dessas pessoas, dessas influências, eu fui modulando o MC de hoje. O MC Naldo, o Naldo, ele conta que na trajetória dele, né, até ele tem uma trajetória triste também, não sei se você já chegou a ver uma entrevista dele falando dele, até, né? E do irmão também. Sim. E tudo, né? Mas o Naldo, ele conta que ele teve uma influência na época da igreja, porque ele fazia canto na igreja, e isso ajudou Sim. muito com a voz dele. E você? Você teve alguma influência no tipo musical, com aula de canto, ou foi tudo natural mesmo? Natural. Começou olhando, pegando as referências Sim. e aí lançou o eu acho que Eu acho que é um talento, uma coisa que vem de Deus pra gente, porque tipo assim, a gente pode fazer uma aula de canto e aprimorar uma coisa, mas uma coisa que vem de você realmente ninguém consegue tirar, entendeu? Uhum. Então você já começou ali, claro, com as suas referências que você Sim. assistia, e aí você já lançou, o pessoal já gostou. Sim. E aí começaram a abraçar a causa e eu comecei vou começar a trabalhar nisso. Eu comecei a soltar música, foi aí que eu comecei a compor, fui aprimorando a composição. Legal. E aí eu conheci pessoas que me deram uma base para me chegar onde eu tô chegando hoje. Show de bola. E da onde vem esse nome? MC então, VZS. MC na verdade, o primeiro nome era para ser MC Vini, que é meu nome Vinícius, só que na mídia tem muito MC com esse nome. E eu procurei uma coisa distinta que seria diretamente focada para mim. Tanto é que se você pesquisar em qualquer rede, somente eu. E aí fica até mais fácil de achar quando alguém procurar. Exatamente. Já não vai. Eu já tive que pensar nisso. E tipo, é MC VZS, o V de Vinícius e ZS de Zona Sul, que é onde eu moro. Certo. Zona Sul de Jacareí. Legal, show de bola. Então você falou que não tocou só. Você não começou no funk direto, né? Eu sempre tive influência musical em diversas áreas, em sertanejo, pagode, forró, escutava de tudo, desde pequenininho. Certo. Só que o funk foi o que me puxou mais pra perto e o que eu mais gostava de tudo. E no funk, assim, qual que é o seu ídolo? O que você mais se espelha aí no momento? Eu, como referência, eu não tenho ídolo, porque o meu maior ídolo sou eu mesmo. Eu busco chegar onde outras pessoas que eu almejo também chegaram, entendeu? Show de bola. Uma pessoa que eu sou fã do trabalho do artista é do MC Neguinho do Cachita e do Rariel. São os dois caras que eu, tipo assim, eu quero ter o mesmo segmento de trabalho deles. Você vai mais na pegada deles ali, do ritmo. Porque tem diferenças, né, ali da batida. Cara, Sim. você tá falando com um cara que não, eu gosto de ouvir, mas eu não sei, tá? Então Sim, se eu falar besteira aqui... não só no sentido musical, mas no sentido de como eles levam a carreira deles. Tipo assim, os caras não gostam de polêmica, são pessoas sérias, pessoas centradas. Tipo assim, você não vê os caras em qualquer rodinha. São caras que tem, tipo assim, eles zelam pela carreira deles e pelo nome deles, pela família. Importante, com certeza. E a questão das letras das músicas, é você que fez, Sim. você que compõe todas mesmo? Todas as músicas que eu produzi e soltei até hoje são só composição minha. Legal. Nelson é compositor também, se quiser umas dicas aí, né, Nelson? Na verdade, o que acontece? Igual eu falei que eu conheci o Caio, né, na época de um projeto de teatro, então eu trabalho com teatro, mas é uma escrita um pouco diferente. Uhum. Mas muitas vezes a gente precisa compor algumas músicas. Eu sempre gostei muito de escrever, então, porque às vezes é legal isso de você ter as suas próprias letras que você traz, porque você está querendo mostrar a sua visão de mundo. Sua identidade. Você está trazendo a sua identidade, sua visão de mundo, você quer, né, de repente, influenciar as pessoas
positivamente dentro daquilo que você está vendo, né? Influenciar no sentido de mostrar, olha só, eu tô vendo isso aqui, tô vendo isso. É muito legal. Só que eu, por exemplo, quando a gente foi escrever algumas coisas, eu tive dificuldade em encaixar a música com a batida, ou com o violão, ou com o ritmo, porque aí exigia alguns conhecimentos técnicos, no caso das músicas que eu escrevia, e às vezes uma palavra não batia com aquela sequência, então nesse caso eu pedi ajuda de amigos. E aí eu tenho até amigos que faziam inclusive as composições das escolas de samba também, né? E aí eu pedi ajuda para esses amigos para falar, tem essa letra aqui. Aí o amigo às vezes pegava o violão e falava, vamos mudar aqui, vamos mudar. E aí a gente ia seguindo, né? Mas conta também, antes da gente continuar falando das músicas e das letras que você faz, sobre quanto tempo você está com a carreira. A gente perguntou, né? Pô, você começou a fazer e tal, e o pessoal gostou, mas quando foi isso? Faz quanto tempo? Então, na música eu tô há 6 anos já, que eu comecei com 13 anos, hoje eu tenho 19, mas a carreira de MC mesmo, oficial, tem 3 anos que eu tô na carreira musical. Então você pegou o período antes pandemia, né? Sim. E aí você, além daquela organização que você falou de gravar nos estúdios, né? E show, como que tava naquele período assim? Dava pra começar a desenvolver algumas coisas, algumas festas? Como que tava? Então, até hoje eu fiz só 2 eventos. Um Certo. evento ele me colocou e um outro evento foi um amigo meu que me colocou. E tipo, antes da pandemia, se a gente tivesse continuado naquele mesmo segmento, com certeza tinha feito muitos outros eventos. Aí veio logo, muita gente passou por isso assim, que E na hora que achou o encaixe ali, eu acho que a pandemia segurou. depois da música que eu lancei, que é a Bonde que Explode Caixa 2, que bateu 320 mil, se a gente tivesse continuado trabalhando do jeito que estava, com certeza tinha abrido várias portas pra gente, mas Sim. aí a pandemia chegou e deu uma quebrada. Esse bateu 320 mil no YouTube? Isso. De views? No Legal, canal é um número da expressivo, Funk hein? Funk Valley é um canal específico de... Isso, é o canal da nossa produtora, da Love Funk Valley. Love Funk Valley. Isso. Legal. Que é E uma aí, parceria com a Love e aí Funk. os MCs daqui da região vão lançando Isso. lá no canal em parceria com ela. Isso. Todos os MCs da produtora lançam o trabalho lá ou em um canal que for parceiro nosso. Tipo Conzilla ou qualquer outro canal. Certo. Legal. E como que aqui na região, a questão de shows, assim, não tem uma casa específica que toca só funk, ou tem? Não. Não, Aqui é bem diverso. E a maioria dos shows aqui também às vezes nem é muito a casa de show. Às vezes o pessoal aluga uma chácara, um lugar e monta o cenário todo lá. Entendi. Mas aqui o lugar que eu acho que é mais focado para esse tipo de evento é o Elvira. Me ouviram? Legal. O Elvira tinha, inclusive, há um tempo atrás, tinha alguns eventos voltados para funk, né? Tinha. Eu, por exemplo, fui quando o Bola de Fogo veio aqui, né? Isso faz quanto tempo? Faz bastante tempo. Mas tinha, o Elvira é conhecido. Faz tempo, hein? Querendo entregar a idade aí não, mas... Não, eu acho que vamos pôr aí 10, 12, uns 14 anos isso. Mas tinha uma época que Foi ia uma em sequência sequência, do né? funk, E vinham várias pessoas. Na época eu já tinha um projeto para entrevistar um pessoal também. Na época eu não conseguia entrevistar eles e tudo porque eu fui para ver como que era e tudo mais. Mas tinha um movimento aqui. Tinha aquele movimento era o Vale Show, né? Vale Show em São José. Em São José também, que tinha um movimento bem forte, que veio o bonde do Tigrão, e veio muita gente também da época, que na época estava em evidência, né? Os havaianos. Os havaianos. E tinha também no Campo dos Alemães ali o Planeta, né? Que eu acho que não tem também mais, né? Que vira e mexe tinha um outro movimento também, né? O funk deu uma estourada legal nessa época, né? Mas eu acho que de lá pra cá, você pode falar melhor que a gente. Deu uma mudada, eu acho que nas músicas, Sim. no jeito de fazer, deu uma mudada legal. Sim. Porque a minha visão, naquela época era um pouco mais dançante, era um funk mais dançante. Depois veio o funk ostentação, né, que todo mundo mostrava e falava de carrão e tal, colocava de moto, o ouro, né?
Pegou a Copa do Mundo com o MC Guimê também, fazendo algumas coisas que pegou. O Guimê é um dos que estouraram, né? Falando no Funk Ostentação. O Funk Ostentação é ele. Então. Se não for o primeiro, tá entre os primeiros. Sim. E aí depois veio uma outra onda, né? Você já é mais dessa onda, porque hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tenho 19 anos. 19 anos. Talvez você fala outra onda, mais do proibidão. Não, no Proibidão acho que sempre teve, né? Sim. Tem ainda, mas... Mas eu acho que o Proibidão não é um funk que tá, tipo, que roda. É um funk conhecido, mas não é tanto quanto os outros. Entendi. É mais pra quem gosta mesmo, que vai lá e baixa e escuta. Mas não é um que você escuta na rádio, por exemplo. Sim. Até tem músicas de funk que chega a tocar numa televisão que eles têm que mudar a letra, né? Porque não vai falar. Tem duas versões, né? Às vezes uma versão pra rádio e uma versão pro show. Versão mais mas isso aí é comum em tudo também, né? Sim. Às vezes você vai ver Você vai ver um cantor de rock, várias músicas de sucesso. Que muitas vezes o pessoal faz uma adaptação, principalmente do refrão, né? Igual a música do Legião lá, Que País é Esse, né? A galera canta de fora e aí o pessoal faz algumas brincadeiras para segurar, né? Sim. Também, né? Você já não é dessa pegada do proibidão? Eu já levo em conta, tipo assim, eu penso... Não tenho preconceito algum, já para deixar bem claro, mas eu penso lá na frente. Por exemplo, eu sou um artista hoje, amanhã eu tenho um almoço em família. Todo mundo sabe que eu sou cantor. Põe uma música sua aí pra mim escutar, entendeu? Eu vou fazer uma coisa que vai cativar as pessoas que vão querer escutar. Eu acho que tudo faz sentido dentro do seu próprio ambiente, né? E aí você tem os ambientes principais que você quer atingir também e tal, né? E aí vai seguindo. Porque eu particularmente, eu tenho uma filha de 10 anos. Exatamente. Então eu, em casa, ela não escuta, cara. Exatamente. Eu não deixo ela ouvir. E ela vai ter a fase dela, né? que quando ela tiver maior de idade, ou quando tiver mais velha, ela vai ouvir, vai saber discernir, vai entender. Tudo já tem sua fase, né? Mas a música dele dá pra ouvir. Eu particularmente ouvi só não vou lembrar o nome da música agora. Tem ela. Bonde que explode de caixa. Eu escutei essa e tem uma outra também que eu gostei também. História de Amor também, isso. Tá no YouTube. Então essa já é legal, essa já dá pra minha filha ouvir, entendeu? Sim, é exatamente isso. Por exemplo, você vai chegar em casa hoje e falar, olha filho, eu entrevistei um cantor aqui e tal, vou te mostrar um trabalho dele, entendeu? Eu já penso nesse meio, essa linha de raciocínio. Você já tá pensando lá na frente, até talvez por ver outras questões específicas de coisas que já aconteceram também. Tem muito MC inclusive, não só do proibidão, mas às vezes eles tinham uma linha que depois de um tempo a carreira deles foi evoluindo e eles mudaram, né? Até o da Leste, que ele foi assassinado no show, né? Mas eu lembro que teve uma época que ele te fazia um tipo de letra e depois você vê que ele foi conduzindo a carreira dele para uma forma diferente. Um exemplo bom é o MC Pose. O MC Pose é um exemplo bom disso. Ele fez essa transição também. Ele mudou muito. Sim. Tem até, acho que até a Ludmilla, né? A Ludmilla também no começo cantava ela várias começou coisas, com uma coisa mais agressiva e hoje ela já puxa mais pro pop, pra uma coisa mais... Eu vi ela cantando samba, pagode com... Um mumuzinho. Nossa, muito legal, cara. Já com a Alcione, eu acho também que ela já fez. Acho que tem um outro grupo de pagode também que ela fez uma participação. Ficou muito legal, eu tenho na minha playlist até. Porque eu acho que encaixou legal a voz dela. E pra você ver como ela mudou, né? Como mudou, porque se você põe aí o começo da carreira dela mesmo, era música... Mas eu tenho pra mim que isso também é uma orientação artística, que o produtor tem que ter essa visão. E muitas vezes a mídia exige por causa disso. Né? Porque hoje, não sei se vocês já acompanharam, mas na mídia, por exemplo, na TV, existe uma classificação. Essa classificação indicativa, ela é uma sugestão do Ministério da Justiça, que ele faz a classificação indicativa para saber os horários que se enquadram cada tipo de programação. Então já aconteceu muito de novela, por exemplo. Acho que vocês já viram as notícias. Novela das 6 tem que mudar de horário para as 8 porque aquele público tal. Então tinha muita situação. E aí, por isso, há uma composição, um direcionamento dos produtores, muitas vezes, e é legal já ter essa visão, porque ele fala, a gente está vendendo aqui um produto, então eu quero ir
tô dando um exemplo, no Domingão do Faustão, do Luciano Huck, só que é à tarde. Então existe aquela classificação lá de orientação do horário que vai passar. Sim. Diferente do canal de TV, do canal de TV paga, às vezes, ou de alguns outros critérios que eles têm uma rotatividade diferente, mas também tem as classificações indicativas, né? E o Vinícius, você falou, né, que você queria ser jogador de futebol também. É um sonho, acho que a maioria, né, cara? Sim, você também. sonho de mulher. Todo mundo, Todo né, mundo cara? já passou por isso. Mas e aí, você joga uma bola, baixa uma bola ou não? Ainda jogo. É? Ainda jogo. Joga... Eu trabalho trabalho segunda a segunda praticamente, que eu trabalho em padaria. Todo mundo acha que a vida do cantor é fácil, mas isso é legal você falar, é complicado. porque... Todo mundo vê a gente na mídia assim, pensa que é só mil maravilhas, mas não é não. A gente tem que correr atrás. Mas eu sempre gostei de jogar bola desde pequenininho. Morava na frente do campo, então não tinha como. Sempre tive referências. Meu tio sempre jogou bola, meu primo já foi profissional. Sempre tive referência. Então eu sempre gostei de jogar. Legal. Um jogador que você acha que é assim, vamos dizer assim, que é o melhor do mundo hoje? Melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Ó, só vou fazer um corte aí. Com relação ao Cristiano Ronaldo, quando o Bruno perguntou em alguém que você se espelhava, você falou assim, eu espelho muito em mim mesmo, no sentido de buscar como referência para chegar nos meus objetivos. O Cristiano Ronaldo tem essa fala também, né? Então eu suspeitei que você fosse falar do Cristiano Ronaldo também. Sim. Que muitos acham o Messi, né? É o que eu falei, o mesmo segmento. Tipo assim, mudou a carreira, mas eu acho que ele tem a mesma mentalidade dos dois caras que eu citei como exemplo. Tipo, ele pensa, ele zela pelo corpo, pra ele estar bem. Porque ele depende disso? Ele depende disso. Ele é um cara focado, ele treina mais do que os outros. É isso que eu penso. Não só pelo jogador, pelo talento dele, mas pela postura do cara, dentro e fora do campo. Legal. É aquela briga eterna, né? Messi, Cristiano Ronaldo. Aí o pessoal tenta colocar o Neymar. Não, o Messi é um cara mais genial, mas o Cristiano Ronaldo, ninguém supera os números do cara, não tem como. Eu particularmente também gosto mais do Cristiano Ronaldo, por isso, pela dedicação dele, pela preparação. Sim. E porque também eu sou torcedor do Manchester United. Desde sempre. E ele começou no Manchester United, foi campeão da Champions League pelo Manchester United, foi eleito o melhor do mundo em 2008 pelo Manchester. Então, assim, eu sou suspeito também de falar que eu sou CR7. Inclusive, estava assistindo a série dele, né, um documentário. Na Netflix, né? Um documentário sobre a vida dele, muito legal. Eu comecei a assistir. Eu vou assistir a série. Eu não terminei ainda, mas eu comecei a assistir. É um pouco também. antigo, né? Não pega um 2015 certo período, por ali, 2015. Né? Só que é legal, cara. Você vê ali os bastidores, né? Pra gente que tinha o sonho mesmo de ser um jogador de futebol profissional, é muito legal você ver o ritmo do cara. Você vê que o cara é dedicado mesmo, Tudo como que ele é passou. com a família, né? Isso é muito importante. Nossa, muito legal, cara. Eu espelho nele também. Uma pergunta, assim. Eu, por exemplo, eu tenho contato com a arte. Né? Você tem contato com a arte por causa da música. A gente conversou até sobre isso no último programa que a gente fez com a Maísa Racha, né? O Bruno, do esporte também, trabalhou com esporte e viveu disso, né? Carteira assinada lá, atleta profissional de futebol. Eu, durante um bom tempo, vivia do teatro, mas vivia daquele jeito assim, é difícil, né? Então, às vezes, você ia lá fazer uma apresentação, aí recebia X reais lá, ia dividir pela galera lá, daqui a pouco, na hora que você via, sobrou 100 reais, 200, 300, e aí vai. Só que eu sempre senti, assim, que o apoio, o reconhecimento, não é nem o apoio, porque às vezes as pessoas que gostam de você, elas vão te apoiar. Sim. Só que não é nem o apoio, é o reconhecimento no sentido, às vezes a pessoa te apoia, mas pensa assim, putz, mano, acho que você tá no caminho... No fundo parece que ela pensa assim, putz, você acha que você tá no caminho errado, porque não tá dando dinheiro, não tá virando e tal, né? E isso leva um tempo para as coisas acontecerem e tudo. E como que é lá com você, assim, o apoio, o reconhecimento, como que você sempre... Porque, assim, é diferente, ainda é diferente você chegar e falar assim, vou tentar uma carreira. Porque a maioria das pessoas vão olhar assim e vão pensar, de repente, mas é difícil, mas tem muita gente, mas não é assim e tal. E como que você lida com isso? Como que é com você? Fala com relação à sociedade ou família, pessoas próximas e tudo? Então, com relação à minha família, todo mundo, graças a Deus, apoia muito, porque eles sabem de tudo que eu faço. Eu sou um moleque muito esforçado e, tipo assim, eu também não gosto de ficar pedindo nada pra ninguém. Sempre fui atrás das coisas, então
Minha mãe e meu pai dão total apoio, são felizes com isso. E, tipo, eu tento blindar minha mente com um comentário maldoso da rua, porque sempre vai ter. Pouca gente da rua que vai chegar, vai abraçar a causa de verdade, que você vê que quer ajudar, mas eu acho que com relação a essas duas coisas, sociedade e família, eu sou bem, tipo assim, sou bem abraçado por todo mundo. Entendi. Todo mundo ajuda bastante com palavras ou atitude. Tô precisando de alguma coisa, alguém vai e ajuda, ou dá uma orientação. É bem... Todo início é difícil, né? Sim. Eu lembrei agora de uma história. O goleiro do Palmeiras, o Everton, ele contou que ele veio lá do Acre e ele estava treinando sem clube. Ele ia fazer os treinos dele lá no campo e tal. Ele chamava um amigo para treinar e ele passava num caminho todo dia a pé. E os caras gritavam: vai trabalhar, vagabundo, quer ser jogador, vai trabalhar. E ele já mais velho. Então, pra você ver, hoje o cara é considerado o melhor goleiro do Brasil. Então, não desistir mesmo, né? Eu tenho um exemplo dentro da minha família, que é o meu primo, que eu já acompanhei ele por um bom tempo no futebol. Até já cheguei a jogar junto com ele, por onde ele passou. Ele é um cara que, tipo assim, sempre foi desacreditado por todo mundo. Até porque ele virou profissional com 23 anos de idade, já é uma idade bem avançada. Só que ele colocou na mente dele que ele era capaz de fazer aquilo. E não deixou os comentários maldosos derrubar o sonho dele. E ele foi atrás. Isso que eu levo de mente. Sim. E eu acho que você pode falar pra gente, tem preconceito ainda, Sim, questão do funk? Tem muito preconceito. Tem muita gente que tem a mente fechada pro que é o funk e pro que é o que o funk proporciona para as pessoas. Depende do lugar, depende da hora. O funk tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. O funk muda a vida. Ele já mudou a minha vida. Tipo assim, quando eu vejo uma criança na rua que me reconhece, pra mim vale mais do que qualquer dinheiro do mundo, cara. Legal. Não tem palavras. Tipo assim, o funk tem seus prós e seus contras, como toda outra profissão tem. Só que tem muita gente que ainda tem preconceito por tudo que o funk já acarretou. O funk é um movimento que atinge uma classe social da baixa. Sim. E vai subindo. Eu penso assim. Hoje ele está em todos os lugares, mas lá atrás não era assim. Né? Na época que eu ouvia com os meus primos, quando eu tinha 16 anos, eu estou falando há praticamente 16 anos atrás. Então, assim, eu lembro que não era assim, você não via nessas festas altas tocando funk. Hoje você ouve. Hoje já vem normal. Hoje tem funk que toca em abertura de novela, de comercial. Já virou uma referência. Mas talvez por causa de existir o funk ostentação, existir o funk melody, tem outros tipos de funk, outros tipos de letra, existe o funk proibidão. Uma coisa muito talvez diversa. quem não consegue entender ou quem não conhece, ele tem às vezes uma visão errada, né? Porque assim, o funk é um formato de arte, é um formato de música que tem um ritmo fantástico. E que depende de qual é a mensagem que você está levando. Qual é a mensagem que eu estou levando para as pessoas? Então eu já me deparei, por exemplo, eu trabalhei em órgão público por 7 anos praticamente, ainda trabalho. E teve um dos lugares que eu trabalhei, eu trabalho fazendo projetos, né? Então às vezes eu dou um curso, eu desenvolvo, hoje eu tenho minha empresa, claro, mas eu faço alguns projetos algumas vezes. E durante muito tempo eu dei aula e fiz algumas coisas assim. Mas já chegou de ter um lugar que eu precisava executar uma atividade e aí eu chegar lá e de repente a galera usava o computador, né? Então quem fazia o curso usava o computador e tal. E já cheguei assim a ver uma plaquinha escrito proibido ouvir funk. E eu achei isso absurdo, porque tipo assim, mano, como assim proibido ouvir funk, né? Não pode ouvir funk aqui, por quê? Talvez porque a pessoa pensou assim, não, é porque vai colocar um proibidão e vai tal. Mas isso é um puro preconceito que a pessoa não se ligou. Com certeza. Mas eu cheguei e vi essa plaquinha lá, né? Porque não pode proibir um ritmo. Dentro de todos os ritmos tem coisas pesadas. Sim, o funk é uma coisa muito diversa, então tem muita gente que se apega na parte ruim, só que o funk é uma coisa muito distinta. Cada dia tá aumentando mais o número de ritmos, as coisas vão só mudando, os caminhos vão só mudando, diversas coisas do funk
vai só aprimorando, vai agregando. Uhum. E aí, hoje em dia, eu acho que socializou cada vez mais, né? Acho que a mídia ajudou bastante, igual o Bruno falou, às vezes uma novela traz uma letra e tudo, e aí vai embora. E aí aquilo que você falou, do seu posicionamento da carreira, dependendo de como você posiciona a sua carreira, a minha visão técnica, de produção, né? Eu acho assim, como você posiciona a sua carreira, em mais lugares ele vai poder chegar. Né? Se você posiciona de uma forma, ele vai ficar restrito naquele núcleo. Exatamente. Se você faz abrangente, ele vai virar pop, ele vai virar popular também, e aí ele vai abrir, né? Essa é a minha visão. E um grande exemplo, né? A gente tá vendo hoje, essa semana a gente viu uma música que estourou, que é do Alok, Sim. com o DJ GBR e não sei quem mais. E é o Dom Juan. Isso. Então, acho que antes, foi essa semana ou foi antes um pouco? Semana passada, que eles lançaram, estourou, bateu. É o lançamento da música lá do GBR, o Alok e o Dom Juan. Eu acho que eu vi ela um pouquinho Mas antes. Acho que tá no top 3 do Spotify agora. Então, né? como que você imaginaria há 10, 15 anos atrás que um DJ Alok, que toca um ritmo totalmente diferente de funk, um bom exemplo, alcança uma balada, né? Um povo mais top de linha, ele é um assim, nível universal, elite, né? De certa forma das festas, digamos assim, né? E ele tá tocando funk, já não é o primeiro, né? Sim. Ele tá com uma parceria legal aí, tocou até com o Ariel também. E eles né? vão pro Rock in Rio. Por causa da música lá, Vergonha da música Cracolândia, eles vão pro Rock in Rio. Isso, porque é uma parceria com vários também. Falando na música Cracolândia, ela traz uma mensagem também, né? Sim. E como que você vê isso, assim, essa questão das mensagens que algumas músicas trazem, numa análise da própria Cracolândia mesmo, como que você vê isso, assim, essa mensagem que o pessoal traz? Você acha que o funk, além de ser só um ritmo pra galera se divertir, né? Porque às vezes você quer só se divertir, né? Às vezes eu não quero me conscientizar, porque às vezes eu já tô consciente e eu quero esquecer de tudo e só me divertir. Mas e essa parte também da conscientização, de chegar ali e bater um papo, como que você vê isso? Eu acho que o funk trouxe muito disso nos dias de hoje, de uns 5 anos pra cá, o funk trouxe bastante disso e eu acho muito importante trazer isso, porque dá uma quebrada no preconceito de todo mundo achar que o funk é só aquela zoação, aquela coisa toda, e é uma coisa legal para, tipo assim, você mostrar para as pessoas que além do artista tem uma pessoa que quer te ajudar de alguma maneira. Tipo assim, eu não escrevo uma música só para soltar ali e pronto. Eu escrevo uma música para ela tocar no coração de alguém, para essa pessoa falar, nossa, ele tem razão nisso aqui, eu posso tentar mudar isso, eu posso aprimorar isso daqui. Passar uma mensagem. Né? Exatamente, passar uma mensagem boa, uma mensagem que vai agregar alguma coisa para a pessoa. Uhum. Até porque você pega um público, acho que de adolescentes, né? Tem até criança que escuta também, mas adolescente onde está fazendo ali a parte da transição para o adulto, onde muita coisa que escuta, muita coisa que vê, muita coisa que influencia e leva para a vida. Exatamente. É isso que eu tô querendo dizer. A pessoa tem que entender que a gente que está nesse meio artístico, a gente quer passar uma coisa que vai agregar na vida dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar. É isso que eu acho legal, esse meio que o funk tomou hoje, de passar uma mensagem para as pessoas. A única questão que eu acho que é importante, né? Até eu hoje, eu faço faculdade de Direito hoje, mais pela questão de conhecimento e tudo, é uma coisa que eu gosto de debater. Então é um assunto que eu gosto, né? Os nossos direitos, né? Até onde eu posso, até onde eu não posso. E uma coisa que eu acho muito incoerente, às vezes, dos governantes, quem quer que seja. Você lembra que o Marcelo D2 foi preso lá atrás, porque ele foi acusado de apologia, né? Não estou falando de funk especificamente, porque ele tem outro ritmo e tal, mas ele foi preso acusado de apologia. E tem muitos ritmos também do funk que às vezes o pessoal fala, mas isso aqui é apologia ao uso de droga, ou isso e aquilo. Só que às vezes eu acho que as pessoas não sabem distinguir muito bem algumas coisas. Porque assim, vamos pensar, é o que eu sempre falo, né? Um filme, às vezes, você vai ver lá Velozes e Furiosos, que é um filme que todo mundo assiste. Tem lá o cara correndo com o carro. Peraí, então tá apologia. Aí o cara vai dar um tiro e matou o outro, é apologia. Aí o cara tem uma cena lá que tá usando droga. É apologia isso? Não, às vezes é um filme que tá contando uma história. Às vezes o cara que vai trazer uma música de funk, ele tá contando uma história de coisas que ele tá vendo.
né? É claro que se ele usa para conscientizar, vai ser muito melhor também. Só que isso não pode, você não pode limitar o cara e falar assim, você não pode contar essa história. Porque então é mentira que tem crime, que tem morte, que pessoas usam droga, que às vezes a galera tá lá. Não é mentira. Mas né? é bom você tocar nesse assunto porque o funk veio pra mudar muito isso. O funk dá voz pra muita gente. Uhum. O funk é a voz da favela em si. E muita gente precisa escutar, precisa saber que a gente tem voz. A Sim. mídia quer calar a nossa voz. Uhum. Mas se a união, o funk se calar, a população também se cala junto. É por isso que todo mundo se abraça e... Porque senão se torna hipocrisia, talvez, né? Ah, você não pode falar disso. Não, tô falando do que eu tô vendo, tô falando do que existe, né? É claro que se você... Talvez muitos, eles mudam a carreira deles, porque às vezes ele queria falar do que ele estava vendo, do que ele tinha de visão, e depois ele foi percebendo que ele podia usar esse instrumento para também trazer uma mensagem de outras formas, né? Mas eu acho que tem que ter essa diferença, essa divisão. Eu defendo assim, né? E o bom de hoje, né, nessa era digital que a gente está, são as redes sociais que dão voz a vocês, Sim, né? Com certeza. Porque se dependesse de uma Rede Globo, uma vanguarda para colocar você para cantar, dificilmente. Ia ser difícil. Pode acontecer, mas dificilmente vai abrir um caminho aí para você mais fácil e tal. Então as redes sociais vêm, né, cara, para mostrar isso aí, para ajudar, para levar mesmo essa parte legal do funk para a pessoa mais simples. Sim. Porque hoje qualquer um tem um celular, né? Todas as pessoas hoje praticamente têm um celular, até criança hoje tem, e consegue ter acesso ao seu conteúdo, é o que você está falando. Que antigamente era difícil. Né? Dificilmente, se não passasse na televisão, a gente não sabia que existia. Sim. Uhum. A gente é dessa era, né? Ele não, né? Ele tem 19, você já tem 40 aí? Eu tenho 19 mais alguns. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que mudou, né? E a gente que... É porque, o que acontece? Faço faculdade de Direito até para complementar, porque hoje a minha profissão é voltada para comunicação. Sim. Eu lembro que na comunicação, quando a gente quer se informar, eu acho que você faz isso, né? Tem lá um amigo meu também, o Betinho, que organizava, e aqui agora a gente está em período de pandemia, né? Mas a Batalha dos Trilhos, por exemplo, o Betinho contou para mim várias vezes, eu fiz um bate-papo com ele, a gente fez uma notícia para o site, não chegou a ser uma entrevista gravada, mas ele veio aqui, a gente bateu um papo e ele contou sobre toda a história da Batalha dos Trilhos, como surgiu a ideia, né? Falou do movimento que tinha ali nos trilhos, que eles queriam levar algumas coisas também para os jovens perceberem algumas coisas e tal, criar um debate, né? E aí ele conta, é muito gratificante você ver ali, o jovem, ele fazendo ele tava ali, tipo, no rolê dele, mas ele viu, eu posso participar da batalha, eu posso fazer as rimas, eu posso fazer isso e tal, e aí ele conta que muitos começaram a estudar, falou, não, eu vou estudar aqui, eu quero ter um vocabulário. Aquilo ali cativa as pessoas a querer, né? Querer buscar. No meu caso é a mesma coisa, porque na comunicação eu fui buscar, estudar muito, então, tipo assim, tem até uma publicação famosa chamada Meio e Mensagem, e antes a gente tinha um bordão que a gente usava que era assim, o meio é a mensagem, ou seja, onde está transmitindo a informação é a mensagem. Então, a Globo era a mensagem, o SBT era a mensagem, a mídia era a mensagem. Hoje não. Hoje a mensagem é o meio. Não importa onde está indo. Pode estar na Globo, pode estar no YouTube, pode estar no Facebook. Hoje é a mensagem que importa. Então, se você tem uma mensagem boa, ela vai chegar, seja pelo Instagram, pelo Facebook, por onde for. Exatamente. Né? Tem uma concorrência maior. É uma coisa maior. natural. E outra coisa é como você faz também para aumentar o seu vocabulário, quais são suas fontes, o que você busca. Eu gosto de ver muito documentário, tipo assim, documentário com relação ao artista, ou pessoas que eram de uma classe baixa e chegaram numa classe melhor. Eu gosto de ver bastante isso e de tirar de tudo um pouco. Essa superação, mudança, evolução. Né? Tirar um pouco de conhecimento de cada coisa. Eu gosto de conversar bastante com diversas pessoas para de todo mundo tirar uma coisa boa, um aprendizado e assim evoluindo. Show, legal. O Nelson falou das rimas, essas batalhas, né, de rima, né? Uhum. Você também faz ou não? Nunca participei de batalha. Eu nunca nem difícil, né, pensei também. Isso daí é dom de quem já nasceu com isso mesmo, que é aquele cara mais desenvolto, que já...
E eu acho que um pouco de treino também, Sim. né? Eu acho que assim, ele vai sumindo, mas tem algumas pessoas que têm mais facilidade Sim, do que é outras. questão de É o prática, dom mesmo, questão igual de você prática. disse, né? Tem uns que tem já uma agilidade ali no pensamento que, cara, Já bate pensa o muito cara. mais. Tanto é que muito tem cara legal. que, tipo assim, que a gente chega lá no estúdio pra gravar uma música. Às vezes tem um cara que vai com uma letra pronta, o DJ vai, faz lá o ponto lá que tem que fazer e produziu a música. Tem cara que chega, o DJ coloca o ponto e ele começa a escrever na hora. O pessoal conta que o Gabriel Pensador às vezes fazia isso, ele chegava lá, qual é a música? Então, vou criar agora. É, exatamente. E ele seguia. E às vezes uma coisa que é natural vai fluir muito melhor do que uma coisa que tipo o cara fez ali, só que a energia tá ali, acabou. Você chegou no estúdio e fez um negócio, é uma energia completamente diferente. Você vai passar essa energia na música. Uhum. Então é o desenvolvimento que faz acontecer. Falando nessa questão de batalha também, o ator que fez o filme Harry Potter, o Daniel Radcliffe, né? Ele tem um vídeo, tem um cara nos Estados Unidos, eu não lembro o nome do programa agora, porque eu não assisto tanto, mas a gente vê direto aí, depois eu vou lembrar, mas ele tem um talk show tipo Danilo Gentili nos Estados Unidos, entrevista diversas personalidades americanas ou né, internacionais, e aí ele tem um vídeo que tá rolando aí na internet que o Daniel Radcliffe, o que fez Harry Potter, ele chega fazendo umas rimas, tipo assim, só que ele faz com cada letra do alfabeto. Então o cara coloca assim, levanta a letra A, não sei se vocês já viram esse vídeo, levanta a letra A e ele vai rimando com tipo, toda a letra. O cara muda a letra e ele segue tipo rimando certinho, né? O cara treinou o dom, né? É muito legal, né, cara? Mas aí, ô Vinícius, VZS. Vamos falar VZS, né, cara? É mais fácil. Você falou que tava gravando um clipe ontem, né? Sim. Conta pra gente aí, dá pra soltar uns spoilers Então, aí? dá pra soltar um pequeno spoiler, o nome da música é Cypher Valley 2 e logo vocês vão acompanhar, vou começar a soltar um pouco do que a gente fez, que a gente produziu lá na mídia e ainda não tem uma data, mas logo vai estar na mídia, eu vou começar... Vai ser um videoclipe? Sim. É música de sua autoria? Minha autoria, eu e mais 5 ou 6 artistas. Entendi. Teve participação deles também? Sim. Ou não? Mais 5 A pessoas. autoria é só sua? Não, é uma colaborativa. composição, é uma composição tipo colaborativa. assim, cada um tem uma parte na música. Uma música de 8 minutos e meio, eu acho, mais ou menos. Legal. Uma música que fala de mulher, tipo assim, exaltando a mulher. Uma música que fala de balada, de festa. E você já gravou em estúdio também? Sim. Como que é os bastidores ali do estúdio? Qual que é a preparação que você tem? Como que você se prepara para fazer uma gravação dessa? Tipo, no estúdio tem que ser uma coisa natural. É como eu falei, às vezes a gente já chega com um projeto pronto, com uma ideia pronta e é só colocar em prática. Colocar a voz ali e o DJ começar a fazer o trabalho dele. Mas muitas das vezes a gente vai pro estúdio e tipo assim, depende muito da energia, de quem tá com você ou do seu dia. Você vai pro estúdio, por exemplo, eu fui no estúdio, canetei 2 músicas. Aí eu tenho um DJ ali que já é mais próximo de mim, ó, vem cá, vamos ali, vamos produzir um negócio. E assim a gente vai indo. Legal, foi de bola. Eu tenho uma curiosidade sobre, hoje em dia, no seu planejamento, porque você tem as suas metas, os seus objetivos, né? E o plano da sua carreira. Hoje, como eu trabalho com essa parte da comunicação, do marketing, a gente tem uma visão, até para o próprio Over Podcast, para todo o produto que a gente desenvolve, existe um plano que a gente faz para um produto ganhar evidência no mercado, para ele ser conhecido, né? Então eu sei que existem diversas estratégias, já estudei algumas estratégias, por exemplo, para você lançar um MC, para você lançar alguém no mercado de uma forma que você vai atingir o máximo de pessoas. Porém, tem uma coisa que é quase imbatível, que é você viralizar. Tipo, você vai ali com a frequência, viralizou e não segura que também. Não tem planejamento, isso não... Às vezes não. Como que é a sua carreira? Você, assim, tem uma meta ali, um planejamento, ó, vou fazer assim, assado, e aí a partir disso eu vou atrair mais tantas pessoas e tal? Ou você vai fazendo e fala assim, uma hora... Eu acho que por enquanto é uma coisa muito natural. Tipo, meu sonho é estourar uma música. Estourei uma música, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que dar continuidade, tenho que ter conteúdo, tenho que ter um planejamento. E eu penso muito nisso. Tipo assim, eu prefiro trabalhar bastante, me sentir preparado
e depois as coisas acontecer, só dá continuidade. E hoje você tem a sua equipe que te ajuda, Sim. né? Você é independente, assim, na questão de ter alguma produtora que te ajuda? Sim, tem uma produtora que dá um suporte, ela é o Funk Vale. Tem o Salles também, que sempre deu apoio no meu trabalho, foi ele que abraçou a causa, que depositou confiança em mim, que me levava para estúdio. Conheci a música assim em si através dele, produtor, estúdio e tal. Isso é importante, né? Você ter o apoio ali, Sim. de ter uma equipe mesmo te ajudando, né? Direcionando para fazer e te ajudar na correria também, né? Porque Sim. não é fácil, né? No dia a Você dia. só ser Querendo ou sozinho, não, né? sozinho a gente não consegue fazer nada. É. A gente tem que ter uma pessoa do lado que dê um apoio, dê um suporte. Eu tenho muitos amigos cantores ou artistas também que eles falam dessa dificuldade às vezes quando você tenta fazer algo sozinho, porque são muitas Sim, é muita coisa. muitas coisas. Então às vezes é melhor você focar naquilo que você é bom e outras pessoas de confiança e que você vê que estão ali para ajudar e aí elas conseguirem, ou empresas, né, produtoras, enfim, elas conseguirem também desenrolar a Até atividade delas, né? A Maísa Rache, né, cantora, esteve aqui com a gente, ela falou dessa dificuldade também, né? Até mesmo ela que participou de um programa super conhecido, que é o The Voice, né? Então, as dificuldades estão aí, né, para todos mesmo. Mas eu acho que a pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe teve muita coisa boa. benefícios também. Aprendizados. Aprendizado, com Que certeza. talvez uma pessoa que não acreditava muito nas redes sociais ainda, hoje na pandemia, tá todo mundo vendo que tem que ter rede social. Exatamente, tem muito artista. O artista em si vive do funk, o cantor ele vive do show. O cantor de funk vive do show. Aí começou a pandemia, o cara vai pensar, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Exatamente. Aí que vem a mídia, a rede Ele social. precisa inovar e pensar em algumas outras ações nessa linha, né? É isso aí. Falamos um pouquinho lá do início, né, de como ele começou, qual que despertou nele a vontade de fazer o funk, de partir para a música. Falamos até de futebol, Sim. né? Falamos aí também da história dele um pouquinho, do apoio da família, né, Nelson? Quer complementar mais alguma coisa? Na verdade, assim, eu ainda queria saber, por exemplo, depois vou abrir espaço para você também deixar a sua mensagem e tudo mais, mas minha curiosidade, assim, você escreve, é difícil, né? Assim, é um trabalho ali de rotina. Eu vi uma entrevista do Danilo Gentili uma vez, que ele falou uma coisa muito legal, assim, porque geralmente eu sempre ia escrever quando, tô inspirado, né? Tô inspirado, vou escrever, né? Sim. Veio e tal, e não é todo dia. E ele falou que ele usa isso profissionalmente, então ele acorda e fala, todo dia eu escrevo, na época lá da entrevista, né? Como sendo é meu trabalho, eu tenho que chegar aqui e escrever, porque isso é profissional. Eu achei isso interessante, porque às vezes é assim, você se força a se condicionar a fazer Uma rotina, e cada né? vez Você melhor. tem Uma rotina. Mas eu queria saber assim, como que se você, por enquanto, né? Como eu acho que a maioria dos músicos, enfim, dos cantores, você escreve quando você está inspirado, qual é o momento e o que você busca mesmo, assim, putz, eu falo disso e disso e eu quero levar essa mensagem, assim, como que é ali na sua escrita? Na verdade, eu não tenho uma linha, um segmento assim de rotina. Eu vou escrever todos os dias e não é somente quando eu estou feliz. Eu tento passar a mensagem do que eu sinto. Por exemplo, eu passei por uma dificuldade, eu vou tentar expressar isso através de uma música. Eu pego o caderno e tento passar, tipo, contar uma história de um acontecido e assim eu vou seguindo. Um dia eu tô feliz, eu quero contar de uma festa, de uma coisa, e eu vou e escrevo. É o sentimento e eu vou e passo pro papel. Não tem dia, não tem hora. Às vezes eu tô no trabalho e eu penso em alguma coisa, eu vou deixa coloco eu no separar celular. aqui já essa ideia. Já coloco no celular, chego em casa, complementa. Grava e um assim pedacinho, vai indo. né? Eu lembrei de uma história legal, Lara, que o cara, que é um artista, eu não lembro agora o nome, mas ele falou que ele sonha, às vezes, com algumas histórias. E aí ele acorda meio da noite, ele pega o caderno. Eu sempre pensei nisso, que uma vez uma professora falou pra mim, quando você for fazer redação, por exemplo, você pensar numa história, você escreve aquela história, moldula ela. Você fez um texto de uma história, eu penso isso na música, eu escrevo um texto, depois eu começo a dar o ritmo nele.
Primeiro você tem ali o direcionamento Sim. todo, né? Aí eu olho e penso, será que isso daqui faz sentido? Será que isso aqui encaixa com isso? E assim Aí você faz vai... uma história que tem a ver com aquele sentimento que você quer transmitir, aquela reflexão. E a música em si é uma coisa muito diversa, porque às vezes eu tô em casa e eu também gosto de escrever em cima de um ritmo. Às vezes eu coloco uma base lá pra tocar e começo a escrever. E assim vai sair naturalmente. Eu não penso, hoje eu vou falar disso. É o que vem na sua mente e você começa a soltar. Eu vou deixando acontecer. Legal, cara. Eu acho que naturalmente as coisas vai fluindo melhor do que você pensar, não, eu vou falar só disso. Porque senão você acaba ficar preso numa bolha também. Tipo, dá um tema pra você e você vai fazer seguindo. O cara vai olhar e vai falar, ele só sabe fazer isso. Não. Você tem que ser diverso. Sim, muito legal, cara. Show de bola. Bacana. E os seus planos? Quais são os seus exatos planos para, por exemplo, como você vê sua carreira daqui a 5 anos? Quais são suas metas? Quais são os próximos passos agora? Então, você gravou o clipe, né? E aí tem o processo, né? O meu próximo passo é dar o seguimento nesse trabalho e eu quero soltar no mínimo mais uns 3 ou 4 trabalhos esse ano ainda. E o planejamento é de estrutura, principalmente estrutura, trabalhar bastante, começar a fazer os shows e assim começar a ganhar uma renda, que é a consequência do trabalho. Esse é o primeiro clipe do ano, o primeiro trabalho do ano. Sim. E aí você planeja mais 3 pelo menos. Lançar no mínimo mais 2 ou 3. 2 ou 3, né? Uns 3 ou 4 no ano. Sim. De hits novos. Eu tenho um amigo que ele trabalha com teatro e aí ele faz assim, ele lança uma peça de teatro a cada 2 anos, porque aí ele se programa. Um ano é de preparação, um ano eu lanço. Sim. Então um ano eu preparo, um ano eu lanço. E aí aquele trabalho que roda o ano seguinte. E às vezes, enquanto tá preparando aquele que foi lançado tá rodando por 2 anos e tal, né? Não morre. Mas é legal você ter essa meta também, né? Pô, eu quero lançar 3 trabalhos, né? 4 trabalhos, porque aí você... E é bom, tipo, não deixar a engrenagem do trabalho cair, porque no mundo da música é assim, você tá lá no topo hoje, você tem que continuar trabalhando para você continuar. Se você parar 1 mês, 2 meses, você vai ter que recomeçar todo o trabalho de novo para alcançar aquilo que você já tinha chegado. Show de bola, legal. É isso aí. Para encerrar, você quer dar uma palhinha aí pra gente? Tem algum trechinho de alguma música aí que você quer deixar uma mensagem legal aí para quem tá assistindo, ouvindo? Qual? Do clipe? Aí sim, aí exclusivo. Primeira mão. Primeira mão, hein? E aquela que você falou que pegou 320, né? Que é a... do Bonde Explode Caixa. Bonde Explode Caixa, né? Interessante também, do clipe é um trabalho legal, parece também, que eu quero conhecer depois e acompanhar. Sonhei com a vida. Pode soltar então? Vamos fazer o seguinte então. Deixa uma. Não se esqueça então de se inscrever nos canais aí. Se você quiser deixar alguma mensagem também, agradecimento, dá um toque pro pessoal. E aí já vai na sequência a música que a gente fecha com a música já, beleza? Então, primeiramente agradeço a oportunidade que vocês deram para mim, tá mostrando um pouco do meu trabalho, um pouco do que é a minha vida, além de cantar, conhecer o Vinícius, além do artista. Agradecer a todo mundo e deixar uma mensagem para todo mundo que busca alguma coisa independente, se é na música, no esporte, focar naquilo que quer, acompanhar tipo outras pessoas e levar como exemplo e acreditar em si mesmo. E é isso. Show de bola. E se inscrever no canal dos caras aí, acompanhar os caras no Instagram, segue lá nós também, MCVZS Oficial. E é isso, família. Isso aí. Valeu, gente. Agora bora. Vai mandar aí pra gente agora encerrar aqui nosso 5º episódio do Over Podcast. Sigam a gente aí nas redes sociais e agora MCVZS. Sonhei com a vida mudando e fui atrás. Meti a cara e mostrei que sou capaz. Proteção ao repetir, muita fé no Pai. Sou abençoado sim, menorzão voraz. Isso aí, valeu.